Vou abrir aqui, eu sou o Sandro, né? Eu vou abrir aqui para o Thiago se apresentar, para quem não conhece, para o Fernando e a Raquel também se apresentar e falar um pouco. E aí, Thiago? Boa noite, Sandro. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Raquel, Fernando. Prazer estar aqui com vocês nessa live, nessa nossa penúltima etapa do circuito clandestino, Jaraguá-Guarani contra o marco temporal. Vamos falar um pouquinho também aí dessa votação que vai acontecer aí no próximo dia 25, né? Que é decisiva aí para todos os povos indígenas também, e falar de muitas outras coisas também aí culturais. Da hora. Fernando? Salve, gente. Boa noite. Raquel, Sandrão, Thiago. Bom encontrar com vocês. E vamos bolar essa ideia. Sou lá do Espaço Cultural. Estou morando hoje no Jaraguá, mas participo ativamente lá do Espaço Cultural Jardim Damasceno, né? E sou educador, trabalho com a primeira infância, de 0 a 3 anos. E estamos aí me envolvo com várias tretas aqui do território, com várias discussões, né? Desse território noroeste, então vira e mexe, eu estou andando por aí, tentando ajudar na mobilização, na troca de uma ideia política mesmo, né? Mas é isso. A gente vai se conhecendo melhor conforme for trocando essa ideia. Raquel? Boa noite. Bom, eu sou a Raquel Almeida, escritora, organizadora do Sarau da Corrente, atuante em Pirituba desde 2007. Atualmente eu moro aqui na Brasilândia, né, no Parque Pedroso, mas a nossa ação do Sarau da Corrente é toda voltada ali em Pirituba e em torno. É isso. Massa. Para a gente começar esse bate-papo, o nosso tema é trincheira cultural. Eu ouvi isso a primeira vez, essa expressão, né, foi do Soró. O Soró que falou uma vez para mim, né? As trincheiras culturais. Eu falei, caralho, estamos numa guerra mesmo, o bagulho é louco, né? Aí ele falou do Fofão, que era uma trincheira, inclusive a gente colocou no nosso manifesto trincheira, essa expressão trincheira cultural, né? E para começar nesse tema, vou fazer primeiro aqui pro Fernando, e vai ser a mesma pergunta para Raquel. Como que se organiza, né, o Espaço Cultural Jardim Damasceno nessa expressão, né, de trincheira cultural? Como funciona a trincheira cultural do Espaço Cultural Jardim Damasceno, né, que está completando 30 anos de resistência, primeira ocupação cultural de São Paulo, né? Como que se organiza, né, esse espaço aí tão importante para o nosso território, essa trincheira cultural ali da Praça do Canivete? Mano, essa é uma história muito longa, né? Mas nos anos 80, dos anos 70 aos anos 80, teve o início da ocupação da região aqui, né? Ali do Morro do Damasceno mesmo, que era uma fazenda que foi vendida, né? E depois o povo teve que se organizar para defender essa compra, né? Que foi uma compra, foi um loteamento. Depois o fazendeiro que vendeu queria de volta a parte das terras. Como era um loteamento assim ilegal, né? Embora as pessoas tenham comprado, não tinha infraestrutura urbana básica e tudo isso foi o caldo para uma luta no território, foi muito pulsante, muito ativo, né? Aí em determinado momento começou a surgir atividade com criança e eles faziam muita atividade na rua, né? Tanto que eles chamavam de arte na rua. Quando consolidou, veio um CCA e para ajudar a organizar, né? Como uma política pública, o CCA pegando essa onda dessa história, né? Pois bem, dessas tretas que aconteceu,
da luta pela regularização e tal, construíram um galpão, que é onde é o Espaço Cultural Jardim Damasceno, e esse galpão era um exemplo de possibilidade de moradia, aí virou escritório de obra, foi um monte de coisa. Aí esse CCA entrou para dentro do Espaço Cultural Jardim Damasceno, onde é hoje, né? Mas em determinado momento, a própria prefeitura queria desmontar o CCA que estava lá, Fernando, levando o que é um estrutura. CCA? O que é um CCA? O CCA é uma política da assistência social para a juventude, né? De 0 a 18 anos, de 0 a não, né? De 7 a 14 anos, assim, de jovens, adolescentes. É um contraturno, tipo um contraturno escolar. Sai da escola e vai lá para fazer uns baratos meio ligados à arte, ter acesso aos conceitos de cidadania institucional e tal, né? Aí, em determinado momento, a própria prefeitura saiu do espaço e aí foi mais ou menos aí que eu entrei no coletivo, né? Quando sai a prefeitura, as pessoas perguntaram o que a gente vai fazer do Espaço Cultural Jardim Damasceno, né? Aí a Noêmia, a grande precursora do espaço, uma liderança de mais de 30 anos de atuação lá no Jardim Damasceno, chama uma galera e a gente começa a defender aquele espaço para que tenha uma destinação, né, um uso, que o poder público assumisse aquilo como espaço cultural, né? Mas não assumiu e a gente foi ficando, a gente permanece até lá, hoje, né, lá até esse momento, nessa disputa para que lá se torne efetivamente um polo de cultura, com toda a infraestrutura que merece. Então, primeira coisa é a necessidade, né? Que a gente tem de fazer tantas outras coisas além de trabalhar. Né? De se organizar para a luta política, para se organizar para organizar um pouco a vida do cotidiano ali, precisa de um espaço para fazer isso, né? Para brincar, se divertir. E é outra coisa que a gente tem um princípio freiriano muito forte, que é onde tem pessoas ao que se fazer, ao que se ensinar e ao que se educar, né? Ao que se aprender. E aí dessas trocas vão surgindo toda a história do espaço, né? É uma luta muito dolorida, porque é desgastante, né? A gente fica defender o óbvio, que pelo menos para a gente é óbvio. É uma coisa que às vezes é maçante, né? O direito a um espaço onde a gente pode ficar à toa, onde a gente pode desenhar, onde a gente possa ouvir uma música, alguma coisa diferente, onde a gente possa elaborar, né? E aí isso nos custa muitas horas de trabalho não remunerado, muitas horas de muito investimento, dinheiro mesmo que a gente precisa pôr, porque ninguém paga água e luz para a gente, somos nós que bancamos, né? E uma tensão política a todo momento, porque ali é um território que é um filé, né, assim, do bairro. É uma das últimas áreas livres que tem, porque está tudo construído, né? E ali é uma área livre, que tem um potencial gigantesco para acontecer várias coisas. A gente usa da melhor maneira que a gente pode, né? Mas, com certeza, se tivesse investimento mais pesado, assim, dos órgãos públicos, teria uma outra dimensão. Mas aí, para cavar e permanecer nessa trincheira, permanecer nessa posição, se renovar, a gente tem que ter. Tem que acreditar muito, a gente tem que ter muita esperança mesmo. Né? Porque às vezes dá vontade, assim, né? Você quer jogar, virar a mesa e falar, não, mas não dá. Porque é dali que surge o novo. O novo no sentido, é dali que a gente consegue potencializar outras vidas. Né, no sentido de poder alargar o horizonte da galera que mora ali, e o nosso próprio mesmo, né, nas relações que a gente estabelece, e falar, ó que mundão maravilhoso que tem. Ó, tem o circo, tem o teatro, tem a música, não tem só essa música, tem a outra música.
Tem uma galera que vem lá do outro canto da cidade para vir para cá. E a gente vai se construindo e se fortalecendo nisso. Embora o ambiente político, o ambiente econômico, social, ele esteja muito hostil, né? Vide aí esse crescimento de diversas violências, e lá existe uma certa violência política também, né? Por conta de ser uma área da prefeitura que muita gente deseja para poder fazer seus projetos e tal. Mas lá a gente continua com essa filosofia, né? A gente não cede, né, para que seja ocupado de uma maneira que não seja participativa, que não seja para a elaboração cultural das pessoas do espaço. E enquanto não houver alguma forma da gente conseguir trocar, porque também a gente sabe que, eu vou falar que a gente depende nesse sentido, não é de depender única e exclusivamente, mas a gente precisava de um pouco de ajuda para se realizar mais enquanto espaço cultural. Então é uma luta constante, a gente não pode abandonar, né? A gente precisa sempre se renovar, né? E aí eu até quero mandar um abraço e beijos aí para toda a galera, para todos os grupos que estão participando e ocupando espaço cultural, né? Tem grupo de mulher, tem grupo de jovem, tem grupo de idoso, tem a horta, tem uma pancada de coisa que acontece. Isso acontece porque essa galera que está se movimentando quer que aconteça, né? E aí, esse é a semente do espaço cultural. Da hora, Fernando, manter um espaço cultural, né? Manter uma programação não é uma coisa tão simples assim, né? Com um trabalho ainda focado no social e para mim, né? Pelo que eu acompanho e pela história, né? É o espaço que atende mais crianças da quebrada, né? Que tem essa veia aí da infância, que é tão importante, né? Então, o Espaço Cultural Jardim Damasceno, ele é muito, muito importante e cada vez mais nossos coletivos aqui querem, sim, ocupar o espaço junto, se fortalecer. A última vez que a gente foi lá em 2019 foi muito bom, a gente foi muito bem recebido. Tem uma cozinha lá que rolou um rango da hora para todo mundo. Não só o coletivo comeu, isso que é louco, né? Todo mundo que estava no rolê comeu, mano. Todo mundo comeu fruta, todo mundo comeu o macarrão, o que tinha. É desse jeito que se forma, né, a filosofia do Espaço Cultural Jardim Damasceno, né, mano? Para todos e todas que quiserem encostar. Eu queria perguntar para a Raquel como que é essa formação da trincheira cultural do Elo da Corrente, né? Que é o Elo da Corrente, o sarau que é nossa referência aqui da Noroeste, junto com a Brasa, o sarau daquilo, o sarau Segunda Negra é bem mais novo, né? E a gente tem vocês como referência para a gente também criar o nosso sarau aqui, lógico que do nosso jeito aqui, né? Então, como que se forma essa trincheira do sarau Elo da Corrente? Bom, Sandro, não tem como falar da trincheira se não falar da história toda, né? Vou resumir porque é longa. O Sarau Elo da Corrente foi formado em 2007, né? A princípio por mim, pelo Michel e pelo grupo de rap que era lá da região, Alerta ao Sistema. A gente tem ainda, né, de parceria o Cláudio Santista, que é o fundador da Rádio Urbanos FM. A Rádio Urbanos é uma rádio comunitária que a gente enxerga como um dos principais polos, né, de atuação ali em Pirituba, nesse mecanismo cultural. E a gente conheceu, ficou sabendo que existiam saraus pela cidade de São Paulo, mais ali focado na Zona Sul e tal. E a gente foi conhecer e voltamos com a ideia de que queríamos fazer um sarau em Pirituba, porque ia nos ajudar ali, né, a criar laços, né, com o nosso bairro, né?
Mesmo sendo moradores ali, nascidos em Pirituba, a gente tinha uma dificuldade, sentia dificuldade de acessar mais, né, o entorno. E aí decidimos fazer um sarau lá ligado diretamente à literatura, né? Porque era o que estava brotando também, né? Literatura periférica, literatura negra, que são os nossos motes, né? E tanto que o sarau a gente fala que a gente tem 3 eixos, né? Que é a literatura negra, a cultura negra, a cultura periférica e a cultura nordestina, entendendo que nós somos filhos, os filhos de baiano, como diz Racionais, né? Filhos de baianos, de pernambucanos, mineiros que migram para São Paulo nessa esperança de trabalho, né? Vida melhor e tal. E aí se desencadearam ali em Pirituba, que eu chamo do orifício de Pirituba, porque é um lugar que não tem muita assistência, equipamentos, né, de governo, assim, eu não sei, escolas, muito recente o CEL Vila Atlântica, que fica ali perto, e a Biblioteca Brito Broca, que hoje em dia a gente estabeleceu uma boa relação, porque na época que o sarau foi lançado não tinha, né? Porque era a nossa literatura vista como uma literatura ruim, uma literatura pobre, uma literatura não convencional, né? Pela forma que a gente escreve, pela forma que a gente fala, tanto que no nosso, a gente chama de nosso manifesto, mas é um poema que o Michel fez, fala muito disso, né? Que as pessoas falavam que a nossa literatura era um horror, né? Que a nossa literatura era ruim, e por isso não era aceita nos equipamentos públicos da cidade. Então, essa trincheira cultural começa a se formar a partir disso, né? A partir de uma afirmação com o nosso lugar, o nosso espaço, e com a nossa escrita e a nossa oralidade, né? Respeitando tudo isso. E também pensando, né, em princípios raciais, né? Porque a nossa literatura, né, principalmente das pessoas que organizam o sarau, é bem focada, né, em discutir o racismo, os elementos da cultura negra, né, machismo, entre outras coisas assim que são agravantes na nossa vivência ali enquanto pessoas periféricas, né, pessoas negras e periféricas. Então, quando você fala de trincheira, eu lembro muito, sim, da fala do Soró, porque ele sempre foi uma pessoa que pontuou essa questão da gente nos formar e formar o nosso bairro, né? Tem a importância de estarmos ali. A partir do Sarau Elo da Corrente, a gente foi criando várias outras coisas, né? O Sarau Elo da Corrente é um recital de poesia, você já foi lá, você sabe, mas no início a gente se preocupava muito com a formação do público, né? Não na formação física, né? Na formação intelectual mesmo. Então, se a gente ia falar sobre o 13 de maio, por exemplo, a gente começou a levar pessoas nos 13 de maio para discutir o que foi a abolição no Brasil, né? E como se desencadeou a abolição na nossa estrutura de periferia mesmo, de favela e tal. Então, foram ciclos de formações que a gente foi criando. A partir do Sarau Elo da Corrente, a gente começou a ter uma vivência melhor, né, com alguns polos culturais que tinha ali no bairro, mas a gente não tinha muito contato. Por exemplo, tá aí a Batucada do Sarau, a gente sempre teve, né, mas começou a colar muito capoeirista. Então, a gente queria conversar com os capoeiristas também, né? Então, o Sarau da Corrente sempre teve berimbau, mas assim, num cerne de quê? A capoeira também é um ponto educativo dentro dos bairros. E aí promovemos a festa dos IBGs, né? Trazendo as crianças. O Sarau da Corrente acontece num bar, então, obviamente, né? Crianças só as nossas mesmo que ia pro sarau, né? E aqui, os filhos dos nossos amigos e tal. E a partir dessas coisas, a gente começou a estreitar laços com as escolas, né? Laços educacionais. Eu acho que o dia mais memorável para mim foi o dia que os adolescentes do CEL Vila Atlântica desceram até o sarau, né? A iniciativa foi de uma professora, obviamente, que levou os alunos lá, né? Falou, eu vou levar os alunos lá. E sabendo que ali
apesar de ser um bar, um espaço cultural, né? A nossa biblioteca ali, a nossa estante de livros, né, que fica ali no Bar do Santista, foi toda desenvolvida a partir dos moradores, né? Uns doavam livros, outros emprestam, e é assim que ela funciona. Então, eu acho que essa trincheira cultural é formada a partir de uma vontade de olhar e se reconhecer, né? Porque talvez hoje não tenha tanto, mas eu acredito que ainda tenha um pouco de falta de identidade com o espaço que a gente nasce, com a cultura que a gente tem. A gente ouvia muitas pessoas falar, a gente está levando a cultura para o bairro. E não, na verdade, a gente está difundindo a cultura do nosso bairro, né? Então, fazer com que essas trincheiras permaneçam, né? Também reforçar que temos cultura, que temos esporte, que temos lazer e que somos pessoas normais que está ali, né, usufruindo do nosso bem viver. A gente herda isso, né? Herda isso da cultura africana, herda isso da cultura nordestina, herda isso da cultura indígena. Então, eu acho que é um ponto mais de referência mesmo para a gente nos reconhecer e ter orgulho de quem somos e de onde viemos, né? Eu acho que os princípios do Elo é esse. Da hora, você contou uma passagem do lance dos alunos ir até o sarau, né? E aconteceu isso com o Fofão Rock Bar, mano. Só que não foi uma só que não foi uma professora, foi a inspetora, mano. Porque ninguém queria. Ela articulou lá dentro da escola e a gente teve que fazer um sarau de manhã, tipo 10 da manhã, assim, na terça-feira. E os alunos foram lá no bar, lá, mano. Foi muito louco. Levaram uma faixa. Hoje a aula é no bar. E eles levaram as coisas. Foi muito louco. A gente teve, assim, nada foi, né? Assim, aconteceu fácil. O início do sarau a gente batia muito na porta das escolas, porque o nosso sonho inicial era fazer com que a nossa literatura chegasse para nós mesmos, né? Porque não adiantava nada a gente tá ali no bar falando nossas poesias e não chegasse para os nossos próximos. Então a gente batia muito na porta de escola e a gente ouvia, vocês estão falando o quê? Os alunos nem de literatura gostam, né? O nosso início na Biblioteca Brito Broca foi bem complicado, né? Por isso que hoje eu falo da importância da nossa parceria com a Biblioteca Brito Broca, porque foi uma coisa conquistada, né? A partir de gestores que vieram, né, como o Sandro, e observaram a importância de ter a literatura periférica, a literatura negra ali enquanto parceiros. E eu falo dessa coisa dos alunos ali no bar, porque o EJA era muito, não é fácil, mas era mais comum ter algum aluno do EJA, que pra gente já era o nosso ápice. Agora, adolescente, criança, mano, quando desceram, a gente falou, mano, que da hora, porque é isso mesmo. A gente reconhece, né, que o espaço do bar muitas vezes é um espaço hostil, porque é um bar, tem bebida, lá, mas a gente também reconhece que é um espaço comum nas periferias, né? É comum, e que da hora que as crianças estão indo lá ouvir poesia, não tá indo buscar o pai, a mãe bêbado, né, e tal, essas coisas que a gente passa também dentro dos nossos espaços, né? E que da hora que eles foram lá ouvir poesia e se identificaram com a poesia que estava sendo falada, né? Então, são trabalhos que começaram muito árduos, mas que a gente foi obtendo resultados, assim, e tem muita coisa ainda para fazer, né? Muitos resultados que a gente ainda quer. Por isso que quando, às vezes, passa pela cabeça, igual o Mano falou, né? Ai, não quero mais e tal, a gente volta e fala, não, a gente é importante, a gente precisa estar ali, né? Porque muitas gerações ainda estão sendo formadas e é o nosso dever, né, quanto a gente, dos nossos espaços, passar para frente, mano. Senão não adianta nada. Não adianta ter 14 anos, 30 anos, 500 anos e a gente não passa para frente o que a gente adquiriu de importante de conhecimento, né? Sim, essas iniciativas de escolas, todo mundo se aproximarem do sarau, e o sarau se aproximar da escola, né? As crianças indo até o bar, eles ajudam a gente a ressignificar, né?
aquele espaço e dar uma outra visão para ele, mais uma função social pro bar, né? Que ele pode ser tantas e tantas coisas, não só coisas ruins, né? E aí, Thiago, você tinha alguma pergunta, algum comentário, passar a palavra para você aí? Eu tenho sim, tem uma pergunta que eu também vou direcionar para os dois, mas eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem aí, sem travar. O áudio, sim. Agora travou. Só foi falar, mano. É só falar que trava. Voltou. Tá com delay, né? Tá um pouco. Fica melhor se deixar assim, então? Porque eu acho que parece que tava melhor. Vai lá. Então, muito legal saber da história, né, do Sarau Elo da Corrente, do Espaço Cultural Jardim Damasceno, né? Eu não conhecia ainda e vocês trouxeram aí algumas questões que eu queria destacar dentro das dificuldades, né? Que sempre tem essas dificuldades. Eu queria saber de vocês como que foi esse processo, esse momento, né, de fazer cultura, esse momento, no momento que a gente está vivendo de pandemia, né, no segundo ano já de pandemia, como é que foi, né, tanto financeiramente, economicamente, na questão de captação de recursos para realização de projetos, quanto também da transmissão das atividades, né? Porque hoje a gente faz a grande maioria, né, desde o início da pandemia, tudo pela internet. Então, eu queria saber como é que foi nesses dois contextos, tanto o econômico quanto do modo de fazer, de transmitir cultura, né, de transmitir o sarau, de transmitir as atividades também do Espaço Cultural Jardim Damasceno. Tá, posso começar, né? Bom, no início foi esse susto de fechar tudo, né? E acho que a gente foi aprendendo com o tempo a lidar com a questão do vírus. O espaço ele se ressignificou nesse momento, porque ele passou a fazer um trabalho mais contundente no sentido da assistência, da conscientização, né? Ajudou a UBS da região a fazer mobilização, a distribuir máscara, a abordar né? Foi com a saúde da família para a rua, né? Abordar os moradores, trouxeram um pouco mais para perto do espaço. E assim, a gente, por exemplo, eu não sou escritor, eu não toco violão, não sou ator, não canto. O nosso coletivo ele é um pouco diferente nesse sentido, porque a gente não produz necessariamente, a gente não produz arte. A gente consome e ajuda a articular na região, o que é um pouco diferente, né? Então a gente até o momento parecia que a gente estava um pouco fechado. Aí foi uma provocação da Noêmia que falou: não, a gente precisa ir um pouco para a rede para mostrar, porque assim, nesse período aí a gente sofreu um pouco de pressão assim por parte da subprefeitura da região, né, comandada pelo PSDB e Celino, essas famílias políticas da região são centenárias quase já, né, né, que está sempre no poder, estão sempre no poder. E a gente precisava mostrar que aquilo lá não estava. A gente não saiu de lá de dentro. Então a gente começou a fazer, a gente rearticulou o sarau. A própria história do sarau, do Jardim Damasceno, que completou 8 anos, veio para suprir uma lacuna, né? Quando né, eu contei que o CCA saiu lá do espaço, né? A gente falou, vamos fazer o quê? A gente falou, vamos fazer, né, o que é possível fazer com pouco dinheiro e mobilizando. A gente falou, vamos tocar um sarau, né? Eu não estava nessa época, né? Estou falando assim, mas eu não estava, eu cheguei um pouco depois. Tem 6 anos que eu participo do espaço. Aí a gente ocupou. Bom, enfim. Aí deu uma esfriada no sarau, né? De um tempo passado, e agora com essa questão da pandemia,
a gente voltou com uma programação, conseguiu se rearticular e está fazendo online, está fazendo outras atividades também, não por conta de demanda ou resposta a edital. A gente faz para mostrar, ó, a gente está aqui, a gente está vivo, o espaço está pulsando. E nessa brincadeira, uh, a gente conseguiu formar quem está tocando é a Iva e a Noêmia, que são as mulheres, algumas das mulheres do espaço, está tocando um sarau que é bem juvenil agora, né? Tanto que sábado passado a gente era a data do sarau deles. Geralmente a gente transmite, aí deu um role, não ia transmitir, aí todo mundo ficou assim, a gente vai fazer ou não vai fazer. Aí a própria molecada foi lá, bancou e fez no espaço. A gente não transmitiu, mas aconteceu. Então a gente tem um traquejo que às vezes ele é um pouco diferente por conta das necessidades das relações que a gente enfrenta, das relações que a gente enfrenta, né? Das tretas que a gente enfrenta e das relações que a gente estabelece. Eu vou precisar sair 2 minutinhos aqui, eu já volto, tá? Desculpa, Raquel, eu não vou conseguir escutar porque tocaram minha campainha aqui. Imagina. É um sobrinho meu que vai pegar uma chave. É 2 minutinhos, tá? Fechou. Bom, vou responder. É Fernando, né? É Fernando. Isso. Fernando e Thiago. Isso. Bom, no início da pandemia a gente também levou um susto e tal, né? A gente sempre volta em março, né? Todo ano que a gente fala, eu até brinco, né? Que a gente fala que a gente é um pouquinho preguiçoso, né? A gente só volta depois do carnaval. Mas a gente volta em março e aí deu, né? Decretou a quarentena e tal. Aí a gente fala, não vamos fazer, né? Presencial mesmo e vamos ver, porque eu pelo menos ainda estava na esperança que ia ser rápido, né? Que a gente não ia ficar virando aí 2 anos, né, de pandemia. Eu achei que ia ser rápido. E a gente estava com o fomento, né? As periferias da edição de 2018. E a gente tinha alguns livros para produzir, né? Tinha o comemorativo, né, do Sarau da Corrente, 13 anos, e o livro do Sérgio. E aí ficou aquela coisa, né, de edital, pode passar um pouquinho e tal, só que a verba que a gente tinha era para os livros, né? Não era para sarau, mas não era para nada, era para fazer os livros e ponto. E aí o Sérgio vai, sempre os mais velhos, né? Ele começou a fazer umas lives lá, chamar poeta, porque tava com saudade, não sei o que, lá. Eu falei, mano, acho que a gente pode fazer um sarau online, né? Vamos tentar, pelo menos, porque aí também a gente movimenta, não fica, né, monótono. A gente consegue movimentar ali a gente mesmo, nem que seja só nós ali, né? Os 10 poetas do Sarau da Corrente que façam os 10 poetas do Sarau da Corrente, pelo menos para a gente ir se ouvindo, né? E se vendo ali, mesmo que seja pela telinha. E aí a gente começou a fazer, né, o sarau. Remoto. Também sem remuneração nenhuma, nada, porque o fomento já não dava mais para isso. Mas aí, durante essa pandemia, a gente conseguiu produzir os 2 livros que estavam pendentes, né? Que foi o do Elo e o do Sérgio. E rolou da hora, né? Os livros e tal. Só que essa coisa, né, da pandemia, por exemplo, o Santista ficou vulnerável ali, né, no bar. Ele pegou Covid 2 vezes, né? Tipo, no comecinho da pandemia e depois quando reabriu o bar. Então, sempre uma coisa para a gente pensando, né, nesses cuidados. A gente vive pensando, né, como é que a gente pode ajudar o Santista ali como um microempreendedor, mas aí eu acho que volta naquela discussão que a gente teve uma vez, né, da questão do CNPJ, no que barra, no que não barra, né? O Santista tem muito medo de equipamento público, porque o Bar do Santista já fechou, né? Nesses 14 anos aí já teve um episódio que fechou por denúncia e tal. Então, a gente ainda fica pensando como é que movimenta, né?
Ele tá lá abrindo de vez em quando, já passou essa fase do susto aí, do Covid e tal, mas o elo, quanto elo mesmo, né, a gente pensa também no bem-estar dos poetas, né? E foi uma fase que a gente não conseguiu render muito nesse sentido, né, de trabalhos. Porque é muito louco, né? A gente faz sarau às vezes e mesmo online as pessoas acham que beleza, mas assim, a gente paga a internet, a gente paga a luz, né? Tem toda uma demanda aí, né? Então tem poetas que não tem trabalho remunerado, né? Que não vai receber ali o salário mínimo todo mês. Então a gente fica pensando como é que a gente pode ajudar nesse sentido, né? E aí, tudo que entra para o coletivo, a gente acaba tentando dividir ali em partes iguais para a gente poder sobreviver também, mas também não canta muito, né? Nossa, não é aquela coisa toda, né? E aí, agora passando isso, a gente está tirando para os editais que está aberto, né? A gente tentou um fomento de novo e vai tentando outras coisas, né, para poder movimentar também, né? Porque tem os livros produzidos, mas não é sempre que vende, né? Não é sempre que sai. Sarau Segunda Negra tá aí, sabe, né? Tem hora que a gente divulga e vai igual água, e tem hora que não vai, mano. Então, são coisas árduas também, né, para se pensar. Mas eu acho que, contudo, né, a gente até conseguiu se virar bem, assim, né? Mas estamos loucos para que acabe logo, porque acho que o sarau é uma das principais atividades lá do Bar do Santista, é uma coisa que gira ali também para ele, então seria importante também, né, voltar, acabar e ele voltar a ter a renda dele, né, como sempre teve. A gente também movimentar, porque o nosso espaço é rua, a gente gosta da rua, a gente quer estar nos lugares, né? A gente lançou uma pancada de livro aí online, mas a gente sabe que quando voltar a gente vai lançar tudo de novo, porque a gente quer estar nos lugares, né? Quer visitar. Não é só a venda do livro, mas é também esse espaço de comungar, né? De se olhar, de se sentir, né? De coisas que nos custaram tanto, né? Tantos anos afastados, tantos anos sem se ver, sem se conhecer, sem se reconhecer. E aí, a gente conseguiu romper essa barreira, né? Esse muro que criaram dos bairros, né? Bairro com bairro, a gente começou a ir para todos os lugares e a gente quer continuar indo, né? Então, eu acho que o que dificulta agora é isso, né? A falta de poder circular, mas eu acho que no demais a gente até conseguiu dar uma driblada aí na falta. Realmente, né, a gente vai se virando, se adaptando ao momento ali e vai desenrolando. Lógico que a gente quer o presencial o mais rápido possível, né? Se a gente for entrar o Brasil, as nossas histórias têm tanta história triste, né? E no momento aqui, mano, você acorda, você lembra que tá no Brasil, bate uma bad, você fica triste, né? Porque muita gente morrendo ainda. E aí você tem que, dentro desse furacão, você tem que encontrar uma forma de continuar acreditando no que você faz. E quando você vai entendendo um pouquinho da política que tá rolando, vem os baques, vem muita coisa pra cima que nem o Fernando falou, dá vontade de jogar tudo pro alto. Não, vai se fuder, mano. Não é possível uma coisa dessa. Mas quando a gente tá dentro da trincheira, é difícil, mano. E encarna mesmo, aí é difícil jogar pro alto. Não joga. Tá ali, às vezes não tá tão legal, mas você vai lá e faz a live, você vai lá e desenrola o evento. E é desse jeito, né? Que a gente vai desenrolando. A gente também, ó, já tá partindo pro grande final aqui, rapidão, o tempo passa. Nossa, aqui. O tempo voou, hein? E eu lembro que o último rolê do sarau era o da corrente, se eu não me engano, foi em Daísmo. Depois veio a pandemia. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro do ano de 2020. O único do ano. Mano, Então, vou dar um salve aqui na galera que tá entrando. Ó, Sérgio Baluque na área. Elisandra, Thales, Henrique, Giga, Cíntia, Mano Pet, Somos Delinquentes, Noêmia mandando aqui.
Mantemos o espaço aberto, sem aglomeração. Nós apoiamos e fortalecendo as famílias, acolhendo o possível, buscando alimentos e outros produtos. A nossa biblioteca comunitária e vem sendo bem utilizada. Que massa, a Noêmia falando aqui sobre o espaço, né? Os coletivos culturais também trabalhou muito mais forte o lado social, né? Não tem como, aqui não foi diferente, né? E como estamos na reta final, queria que você já, depois dessa pergunta, vocês pensassem alguma poesia, porque nós estamos no sarau e vamos fechar com poesia. Para os dois também, né? Como que eu tô fazendo essa pergunta para os convidados, né? Porque às vezes vem alguma coisa diferente que pode agregar muito para os próximos, né? Fala, caramba, por que a gente não pensou nisso? Porque às vezes uma visão de fora não tá vendo uma brecha que cabe algo a mais ali que pode agregar. Então eu queria saber do Fernando, depois da Raquel, como que vocês enxergam de fora, né? O circuito clandestino, né? O que é isso de amarrar a causa indígena junto, tentar aproximar as favelas e as aldeias de alguma maneira. Uhum. Como em 2019 levamos os Guarani lá no Espaço Cultural Jardim Damasceno, eles cantaram lá, teve uma roda de conversa, fazer a favela e a aldeia dialogar mais, né? E como você vê o circuito clandestino dentro do nosso território, né? O que esse evento pode nos trazer, como podemos potencializar ele ainda mais, para além de grana, né? Porque tem que ter grana para fazer, porque nós faz sem grana e dá um trabalho, o bagulho é doido. Mas, para além disso, né? Qual a importância do circuito clandestino, né? Foi o evento que a gente conseguiu se aproximar do Espaço Cultural Jardim Damasceno. Bom, acho que o circuito tem esse desafio, né? Ele faz tem feito uma tour, né? Com uma galera aí, leva uma trupe, leva um festival inteiro pela região noroeste, né? Acho que 14, 19 datas. Acho que o grande desafio sempre é conseguir ampliar essas datas, né? Acho que isso é um negócio que é interessante fazer, porque vocês têm né? Aí eu vou falar de uma percepção minha. Acho que vocês herdam um pouco como posso dizer, de um set, de algo assim, que é a programação, né? O Sandrão faz a programação lá do Casarão, que é uma programação poderosa, conhece muita gente, né? E aí consegue espraiar por dentro da periferia, né? Como uma nervura, assim, né? Agora, a questão E aí, sem abandonar a causa Guarani, que ela é extremamente importante para a região, primeiro pela vida das pessoas que habitam, né? E tem o seu modo de vida e a gente precisa radicalmente respeitar, né? E aí, sem o contato, sem o olho no olho, sem poder ouvir, sem saber quem é, só vendo o que acontece aí pelos olhos da grande mídia, né, que tem ou dos próprios livros didáticos, né, que muitas vezes deforma, né, a coisa como ela é muito, né, é urgente, necessário e importante. Primeiro, né, porque esse encontro, né, é um encontro entre pessoas que moram no mesmo território, que às vezes marginaliza a outra, né, por questões hostis, algum ato hostil que nem às vezes nem percebe, né, essas coisas veladas, nossa, passei lá na frente da aldeia e é assim, é assado, da forma que já ouvimos, né, alguns de nós até já devem ter reproduzido coisas assim, e é só no
no contato que a gente vai desmistificando, que a gente vai se humanizando, né? E a gente vai fazendo esse exercício da empatia mesmo. E mostra, né, que a gente deve ter esse contato para se fortalecer, para nos fortalecer, né? Aí quando, né, assim, e como a gente de certa forma enfrenta o capital, né, quando a gente pensa na política mais ampla, nas grandes estruturas, né, toda vez que o indígena, alguém do Jaraguá se fortalece, toda a causa dos trabalhadores e dos moradores da periferia vão no mesmo sentido, porque é o próprio capitalismo que perde em si, né? Então, quando o indígena ganha, a gente ganha, né? Tem gente que vai falar aí, ah, mas é porque eles protegem a floresta, por conta dessas coisas. É por isso também. Mas quando a gente protege a floresta, a gente também está protegendo a floresta para o capital, né? A gente sabe o que eles querem. Mas quando uma vida indígena, quando toda essa linha da sua ancestralidade dos povos originários são preservadas, sem dúvida, a nossa vida, que tem algumas desconfigurações, né? Porque a gente é roubado aí, a gente vai perdendo identidade. Alguém falou sobre identidade agora há pouco, e é por isso que também a gente é fundamental para o território, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para os moradores aqui, né, conseguirem ter uma vida um pouco mais plena no sentido de se fazer, né? Não ficar no cotidiano que fica massacrando trabalho, estudo e dormir, enfim, essas coisas aí que o modelo tradicional capitalista deseja para a gente. Então, a gente pode aprender muito com o jeito de viver indígena e a gente só vai aprender se a gente trocar com eles, né? A gente só vai se fortalecer nesse sentido. Então, vem circuito clandestino, traz a galera, estamos aí para fazer essa troca, fazer essas pontes, né? A gente não dá conta de abraçar todas as causas, e aí tem que ter galera que faz essa articulação, né? E aí o circuito faz isso. Da hora. A Noêmia mandou uma intimação aqui, eu vou ter que repassar, né, mano? Queremos o elo da corrente no espaço Jardim Damasceno. Então a intimação já está dada aí pela Noêmia. Aí, notificada aí a Raquel. Com certeza vai rolar essa parceria que vai ser muito massa. Ela também fala que o circuito vem exercendo um papel importante nesse território. Agora eu vou passar para a Raquel para ver a visão dela sobre o circuito clandestino de Araguá e Guarani. Ô, Noêmia, a gente quer estar, inclusive quero mandar os livros do Elo para a biblioteca, porque são essas bibliotecas que nos interessam estar, né? Massa. Bom, o circuito, Sandro, é muito louco, né? Porque o Sarau da Corrente sempre foi um coletivo que tinha consciência de que não ia dar para a gente abraçar tudo, né? E por muitas vezes a gente ouvia assim, nossa, vocês moram ali do lado dos Guaranis e vocês não articulam com eles e tal. Houve uma tentativa muitos anos atrás, mas não foi muito produtiva, né? Então a gente entendeu que a gente não queria também invadir o espaço deles, né? E quando surge o circuito, né, potencializando nessas vivências, eu vendo de fora, né, que foi a sua pergunta, vi isso como uma coisa muito positiva, né, e feliz para o nosso território. Pensando nessa questão mesmo, que a gente não dá conta de tudo e que é necessário que cada vez mais tenham mais coletivos, que dê conta de outras coisas, né? Eu falei, o Elo da Corrente sempre teve a ideia de ser um coletivo literário, né, de trabalhar esses 3 eixos que a gente trabalha, né? E teve até uma live que eu falei, que estava o Vagnão, não sei se você estava participando, que eu falei, mano, 2007 era isso, né? Era nós, o Brasa e Quilombá, que a gente olhou um para o outro assim, meio que informalmente falou, mano, a gente fortalece a gente ou a gente morre, porque
não era aquela coisa igual na Zona Sul, que tinha 10 mil coletivos, igual a Leste, que tinha um monte de coletivos, né? Então, a gente acabou se fortalecendo, assim, na irmandade mesmo. Não foi um contrato assinado. A gente falou, mano, vamos junto e já era. Então, quando a gente começa a perceber que isso foi aumentando, né, as coletividades do espaço, do território, várias outras pessoas se formando, pessoas que já estavam ali há muito tempo, a gente tendo conhecimento igual o Espaço do Damasceno, isso para a gente é uma felicidade. E que bom que existe o circuito para a gente poder correr atrás, né, de algumas coisas que foram que a gente deixou passar, né? Às vezes não é nem por falta de interesse, ou é falta de tempo mesmo, mano, porque é uma demanda grande de todos os assuntos que você vai tratar, a demanda é grande, né? E qualquer uma delas a gente tem que ter o mínimo de cuidado, e talvez se a gente metesse a mão, a gente não teria o mínimo de cuidado que era necessário. Então, o circuito eu vejo como o Fernando falou mesmo, que é essa como que é o nome? Essa veia, né, que vai assim dentro do nosso território e acaba religando, né, a gente de uma certa forma. Então, eu acho que quanto mais coletivos pulsarem dentro do nosso território, quanto mais pessoas vierem, eu acho que só complementa e só fortalece, né? Então, eu vejo o circuito como necessário, né? E eu aprendo muito com o circuito. Você fala, o Ela é um dos grandes inspiradores. Imagina, vocês que estão aí, que inspiram a gente a continuar, né, com o Ela e com outras coisas que a gente tenha em mente. Então, eu acho que essa irmandade que a gente fala ali da Quilombar, que oprima o irmão, é isso mesmo, é um se ajudar, né? Cada um sabendo também o seu limite. O Elo é um coletivo que sabe os seus limites. Então, muito dificilmente a gente vai meter a mão numa coisa que a gente não consiga dar conta, né? Mas a gente tá junto, mesmo que a gente não dê conta, né, de estar ali o tempo todo, a gente está junto no sentido de abraçar os nossos iguais, né, e as nossas iguais. Então, o circuito ele tem essa primícia, assim, para mim, né, de ser um grupo que nos religa novamente com coisas que a gente pode ter deixado passar, mas que está aí e nunca é tarde para se religar, né? Então, para o Elo, eu falo isso pelo Elo mesmo, né? Ter vocês, ter o circuito, ter o Sarau Segunda Negra, o Espaço Damasceno, o Sarau da Brasa, o pessoal do Morro Doce, Quilombac, é mais do que necessário, mais do que bem-vindo. Ter vocês também nos felicita e nos ensina muito, né? A como conviver em comunidade. Então, acho que é isso. Isso é a troca, né? Que é muito importante. Nos últimos anos, os coletivos aqui da Noroeste, pode falar pela Noroeste, se aproximaram mais, né? Lógico que a gente não vai conseguir contemplar tudo, como você falou, mas o passo que a nossa perna aguenta, a gente não deixa de dar, né? Isso que é importante. A Giga tá falando aqui, falou que acho que os melhores criadores de alguns coletivos e projetos estão na Noroeste. Sou barrista, sim. Salve nossas forças. E colocou aqui um recado, ó. Dia 13/9, coletivo Paulo Freire da Noroeste traz bate-papo com o Thiago Guarani de EP, mediação Giga Preta e Henrique Macedo. Tá dado o recado, dia 13/9. Vai estar rolando esse bate-papo aonde, Giga? Você fala aí. Deve ser, né? Coletivo Paulo Freire deve ter uma página, né? Do coletivo Paulo Freire da Noroeste. E Circuito Clandestino reaviva a nossa ancestralidade no território. É isso aí. E ele é feito coletivamente, porque a ideia dele a gente não cria nada novo. A gente pega o que já existe e traz o tema do circuito e traz o tema Guarani e as demandas também que tá do momento. E é isso, porque fala, mano, vai fazer um circuito clandestino com um evento tudo novo. Não dá, mano. A gente não tem perna para isso. Mas o sarau, ele já vai acontecer. O Cine Taipas vai acontecer. O Elo da Corrente vai acontecer. Se fosse presencial, a gente estaria aí numa quinta-feira no Santista. A gente encheu o saco aí com o circuito. A gente ia lá
Damasceno no sarau deles, ou algum evento que já existe e tal, no Quilombar, porque aí você pega um gancho, né? Já é um evento que já existe, você traz algo a mais, um tema para dentro e faz rodar, né? O tema que a gente quer dentro das atividades que já existem no território. Ela falou que no YouTube, procurem Coletivo Paulo Freire no YouTube e Facebook e se inscrevam no canal. E quem está na live para seguir todo mundo aqui, ó, só clicar aqui em cima, tem uma setinha do lado do ao vivo, assim, ó, vai descer uma janela e você consegue seguir todo mundo sem sair da live. E é importante a gente, todo mundo, se seguir, né? Tiago, você tem mais alguma pergunta aí? Não, então, a minha pergunta você já fez, já foi Eu fiz? respondida. Era justamente algo parecido que eu ia perguntar. Foi ótimo, foi ótimo. Tá respondido. Você não vai fugir, não. Pode falar. E não tá longe, né? Eu acho que esse lance de... Já acontece meio que informalmente, né? Mas do se visitar, né? Criar essa rede, que vocês fazem isso muito bem, né? Não, vamos se seguir, não sei o quê, mas criar essa rede que a gente consiga mesmo, né? Quanto coletivos da Noroeste. Estar ali nos eventos que acontecem, né? Presencial, quando tiver presencial, que a gente está louco para que tenha logo, né? Porque isso também fortalece, né? A gente não tem perna para tudo, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue, né? Que foi assim que foi criada a literatura periférica, assim que foi criada outras coisas, quilomboje, várias outras coisas que para a gente serve de referência, né? Então, eu acredito muito nesse circuito, sabe? Quanto um referencial, assim, do nosso território. É um sistema nervoso, assim, né? É isso. E eu lembro que o Fernando ainda instigou a gente, né? Ele queria fazer o circuito clandestino escolar. Falei, caramba, Fernando, você lembra disso? Nem lembro, eu falo várias coisas. Você mandou essa aí, instigou, a gente falou, caramba, mano, se a gente tivesse perna, seria muito louco. Já pensou um circuito clandestino escolar, levando tudo que a gente faz para dentro das escolas e tal. É difícil, mas não é impossível, né? Quem sabe pensar um projeto e um edital para fazer essa parada acontecer junto com todos os coletivos. Seria uma parada muito louca, né? Todas as vezes que eu fui atuar dentro das escolas, é muito gratificante. A molecada recebe muito bem, eu acho que por causa da linguagem, né? Quando ele se reconhece do jeito que a gente fala, e muito professor não se liga nisso, né? Que a linguagem pega os alunos de um jeito, mano, que eles dão atenção para o que você tá falando, né? Eu tive a oportunidade de tocar com a minha banda dentro de uma escola, e foi muito louco, e com Salve Quebrada, várias atividades. Então, mas isso quando tem uma direção que pensa de fora para dentro, é um espaço institucional. Então, se a diretor ali não quiser, não acontece. Então, precisa de uma direção que queira que aconteça essas atividades de coletivos atuar dentro dos espaços institucionais das escolas, né? Que é muito importante e é uma troca muito boa. Antes de pedir para vocês uma poesia, tem alguma coisa que vocês queiram falar do espaço aí que vai rolar agora para frente aí, alguma coisa? Fernando, Raquel? Ixi, agora você me pegou, tipo... Eu não tô com a programação aqui na cabeça. Não vai rolar a parada em outubro? Vai. Tem a nossa comemoração de 30 anos do Espaço Cultural, né? E aí a gente já vai chamar o Elo da Corrente, então, a gente vai fazer tudo online mesmo, agora até um pouquinho mais fácil, né? A gente tem o desejo de fazer uma programação online para celebrar os 30 anos de vida do Espaço Cultural Jardim Damasceno. E festa a gente faz com os irmãos, com as irmãs, né? De luta, assim. Mesmo os que a gente está conhecendo agora, porque o fundamento da nossa ação já é muito antigo, né? E até por isso que, por exemplo, o circuito clandestino funciona, porque existe embora eu não conheça o Elo da Corrente, estou conhecendo agora, assim, né? Já tinha ouvido falar e tal, mas estou conhecendo agora através do que a Raquel tem dito.
a gente tem coisas muito parecidas, né? Os nossos desejos são muito parecidos no fim das contas. E aonde você encontrar um desejo parecido, com certeza vai ter um espaço para o circuito clandestino, um palco, alguma coisa assim. Sim. E você, Raquel, tem alguma coisa do sarau aí? Não, depois vou até escrever pro Espaço Damasceno para poder pegar o endereço para mandar os livros do Elo. Ó, que massa. Guinevere, você tá aí, me ajuda nessa. Aí, que a Guinevere é a frenética que me ajuda. A cabeça às vezes pifa. Não, então, a gente está fazendo, né, o sarau online, né? Está sendo uma vez por mês. E vai ter agora em setembro, na segunda quinta de setembro, que eu não me recordo o dia, mas vai ser na segunda quinta-feira de setembro. Então, estão todas e todos convidados a participar, ler um poema online, no Instagram do Sarau da Corrente. E é só entrar lá, solicitar que a gente chama. Da hora. Tá dado o recado. Tem algum recado aí, Thiago? Não, tenho não. O meu recado é que essa aqui é a penúltima etapa e vamos para o encerramento do circuito clandestino no domingo. E a votação acho que é essa semana aqui, né, 25, 26, a votação do marco temporal. Nossos irmãos originários já estão ocupando Brasília, né, para fazer essa pressão, porque não tem como passar uma parada dessa. Aí, tudo que o STF tá fazendo aí para segurar o Bozo, mano, isso aí é fichinha. Esse marco temporal aí tem que expulsar e já era, não precisa nem de muito debate, né? Claramente o agronegócio lá em cima para destruição e não vai passar, mano, não vai passar. E essa luta não é só deles, é da humanidade, né? Eles falam que é do Brasil. Fala, essa luta é da humanidade, essa luta não é só dos povos originários, não, né? Da humanidade. A gente conseguiu finalizar o projeto de vez, né? Que a gente ganhou da Aldir Blanc, que a última coisa era colocar uma porteira lá na aldeia, que a gente conseguiu instalar, mano. Depois de muito tempo conseguimos instalar a porteira lá e ficou bonita, né? Ficou com o nome da aldeia. A Sônia, o Thiago gostaram muito, os índios gostaram do trampo que a gente fez, a gente ficou muito feliz e a gente finalizou esse projeto de reforma do bar, tudo que aconteceu lá no Salvou o Fofão Rock Bar em meio a essa pandemia, né? E não foi o Estado que salvou o Fofão Rock Bar, porque o dinheiro é nosso, então isso não existe. A gente cada vez tem que falar a verdade, né? O nosso dinheiro da Aldir Blanc veio e salvou o bar, não tem, não, mano. Eles fizeram mais que a obrigação dele, toda a bancada da esquerda fez o que tem que ser feito, é o mínimo que a gente espera. Mais que obrigação, o mínimo, mano. A gente sempre falou isso. Para com esse negócio, editar, não sei o que, é nosso dinheiro. Olha o tanto de absurdo que a gente tá pagando de imposto aí, mano. Puta que pariu. Os alimentos tudo tudo tá caro viver, entendeu? Isso é o mínimo que a gente tem que, sabe? Que é a grana que, assim, a gente pega e reverte para nós, né? Isso acontece de fato, né, com a gente, mas eu acho muito importante quando vocês pontuam isso também, nessa questão, não, mano, a grana é nossa, e já era. Entendeu? E poucas. E fora Bolsonaro, não é, para não esquecer, enquanto eu recito a minha aqui, vocês podem escolher a de vocês aí, não foge não, Thiago, procura aí uma aí, e vamos encerrar com poesia, hein? Vou recitar a minha aqui do Segundo Testamento do Sarau Segunda Negra, Luta, luto, luta, luto. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se essa aqui. Acho que. Tá sim. Eu não sei. Acho que é Preta o nome dessa poesia. Parece que ela tem 2 títulos na diagramação. E parece que o nome de cima é o nome de quem escreveu a poesia da Altafolha. Então tá meio confuso. Tá Sarau Segunda Negra esse livro aqui. Muito. Acho que é Preta, né? Saudosa guerreira, mulher preta, de longe eu vejo com a água na cabeça. Mulher preta, saudosa mãe, não quer ver filho chorar. Mulher preta, tu és existência, tu és inspiração. Mulher preta, tu és a força de seus filhos guerreiros. Mulher preta,
Tu és o verso, poesia, tu és canção e melodia, que leva seus cantar, mulher preta. Tu és linda de frente em nossas batalhas, mulher preta. Tu és a rainha do seu reino, do nosso reino. Reino esse que montamos nos quilombos, nas matas, em todo lugar. Mulher preta, tu és nossa oração, nossa prece. De teu ventre vem a proteção que nos guarda. De tuas palavras, o consolo que necessitamos. De teu abraço, o amparo que precisamos. Mulher preta, tua voz nos guia, o teu chamado e o que nos leva de volta para casa. Tu és grande, mulher, mulher preta. Kênia Dias, preta, luta, luto do Segundo Testamento do Sarau, Segunda Negra da nossa Bíblia. Quem já tem uma no pente aí quer mandar? Eu posso ir. Vai lá. Eu vou falar. Aqui eu disse que é o nosso manifesto, né? Poesia Sentimentos, que foi escrita pelo Michel Iachini, que a gente recita todo mundo junto. Você já deve ter pego essa cena em algum momento. Sim, e o Sarau da Corrente é a segunda vez que participa do Circuito Clandestino. Tá vendo que a gente não dá para fugir mais, né? O ano passado foi o Michel que colou, e não vai fugir mais. A próxima vai ser presencial, vai ser da hora. Então, bora lá, sentimentos. Por aí, muito senhor, esses chamados de doutor, dizem que a nossa poesia é limitada, um horror. Mas eu digo que esses cabra, que nunca pegou no enxada, dizem que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Esses donos da verdade não conhecem a realidade vivida pelos caboclos no sertão e na cidade. Só vive em gabinete, dentro de 4 paredes, enquanto nós clama justiça e eles fingem que não entende. Diz que nós não sabe ler, quanto menos escrever, e que o nosso linguajar é difícil compreender. Mas deixa que eles insistem em fazer grossa vista, pois nós se fortalece aqui ou lá no Bar do Santista. É aqui que está nossa gente, povo lindo, inteligente, pelo amor e pela arte, mais um elo da corrente. Gente que sabe o que quer, homem, criança, mulher, que não deixa esses doutor nos tratar como qualquer. Essa gente de muito dinheiro, empresário, político, banqueiro, que concentra toda a riqueza lavando no estrangeiro. Esses estão iludidos, pensam estar bem protegido, mas quando abrir os olhos, o bolo vai estar dividido. Pois nesse grande momento, expandimos conhecimento, lendo os nossos próprios livros que hoje estamos escrevendo. E esses mesmos livros que um dia nos foi proibido, hoje nos dá o poder de sermos reconhecidos. Muda a real de figura, fazendo literatura, eleva a nossa autoestima, renasce a nossa cultura, valoriza a nossa história, resgata a nossa memória, ignorada na escola, hoje conduz à vitória. E salve nossas correrias, lutando no dia a dia, muita paz e liberdade para todas as periferias. O sentimento que mina para os heróis, para as heroínas, que mantém a resistência, feito Solane e Carolina. Os versos ficam por aqui, mas não vamos desistir, pois a luta continua mesmo até depois do fim. É isso. Pô! Resumindo as ideias, você é louco. E aí, Fernando? Fernando, Thiago. Agora eu tô sem jeito. Eu vou trazer um texto de um camarada que chama Manuel de Barros. Um texto curtinho, eu gosto muito dele, né? Gostamos muito. É um livro que me traz um pouquinho de paz, assim, sabe? Quando eu tô bem agitado, eu gosto de pegar para ler. Fernando, antes de você recitar, vou fazer uma cobrança ao vivo aqui, porque é o seguinte, eu falei, Fernando, me empresta um livro que vai mudar a minha vida. Ele falou, vou emprestar e não vai ser a Bíblia. Eu tô esperando esse livro. Vai chegar.
Eu não falei o nome até agora desse livro para você, né? Não, Eu não falou. falei, nem vou falar, só vou te entregar. Da hora. Poxa, fala aí que nós é curioso. Deixa a surpresa. Raquel, tenho certeza que você vai concordar. Que muda a vida da pessoa que leu, porque mudou a minha, eu tenho certeza. Eu vou ler um texto, então, do Manuel de Barros aqui, é bem curtinho. Chama assim, De Passarinhos. De passarinhos. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. Dentro dos quintais das casas, que haja pelo menos goiabeiras, que haja por perto brejos e iguaria de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos. Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. Precisa da presença de libélulas. Seria ótimo. O azul é muito importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de ser de belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de banco. Aê! Boa. E aí, Thiago? Bora lá. Vou deixar a câmera virada assim pra Samambaia, porque se eu virar pra mim, ela vai travar tudo de novo. Essa energia aí. Olha, essa tá magnetizado ele. Tomou vacina, né? Tá mantendo. Pelo menos tá mais bonitinho assim, né? Com a Samambaia. Vamos lá. Essa aqui eu fiz no ano passado. Chama-se Meu Caminho. Meu caminho é resistência. Tem luta, vitória e resiliência. Sou força que vem da Mãe Terra e espírito forte no meio da guerra. Meu caminho é minha terra. Sou identidade roubada, raiz nativa arrancada. Sou semente de retomada. Meu caminho é meu segredo. Durmo a noite de um dia de luta e desperto a vitória de um dia de glória e não esqueço jamais da minha história. Meu caminho é iluminado. Tenho sangue de urucum e sou blindado de genipapo. Sou pintado de resistência. Já chorei, me levantei e hoje sou vitória em iminência. Meu caminho é ancestralidade. Minha origem é a minha maior saudade. Vivo a busca na mais alta intensidade e o despertar da minha identidade. Meu caminho é de retomada. Minha certeza é de uma virada. Tenho o sentido que mais quero e a certeza que encontro o que tanto espero. Meu caminho é meu lar. É noite que me faz sonhar, dia que me faz buscar e destino que me faz acreditar. Meu caminho é sonhar. Sou levante que desperta, espírito que se manifesta, sou guerreiro da sagrada floresta. Meu caminho é de poesia, é espírito que me encanta, em força que me renova, é ancestralidade que me contagia. É isso. Uou! Da hora! Dá um salve. Agradecer todo mundo que encostou nessa 11ª etapa do Circuito Clandestino, lembrando que é a penúltima, domingão, dia 29. Tem a última com várias atrações e vai rolar também, vai ter Sarau da Brasa, não vou lembrar todo mundo aqui que vai estar nesse rolê, mas vai ter live show do Os Guarani às 18 horas, encerrando o Circuito Clandestino, no canal do YouTube do Circuito Clandestino. Inclusive essa live fica salva no IGTV do Circuito Clandestino e também no YouTube do Circuito Clandestino. Salve Karina, salve Camomila, salve Gabi, Giga, a Suza também tá aqui. Salve todo mundo que encostou, Noêmia, R2, o Caê, todo mundo, muito obrigado, valeu. E a gente se encontra aí agora no domingão, domingo inteiro de live, das 9 às 19 horas. Vai ter live do Casarão Arte Livre, com o encerramento do Circuito Clandestino Jaraguá Guarani. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Raquel, Thiago. E até a próxima e seguimos aí firmes e fora Bolsonaro, marco temporal não, e acompanhe nas redes sociais do Mídia Guarani, se você não segue aí Mídia Guarani e acompanhe o acampamento que está rolando em Brasília, porque a luta deles é a nossa também, a gente pode fortalecer de outra maneira, compartilhando, falando para as pessoas o que significa essa destruição que é o marco temporal. Valeu, se cuidem. E é isso. Valeu. Boa. Valeu, Fernando. Valeu.
Até. Valeu, Tchau, gente. gente. Falou, Raquel. Tchau, tchau. Falou.